Talvez dois pensamentos iniciais podem nos dar uma introdução à leitura do Evangelho de hoje. Nós conhecemos que a Bíblia é dividida em dois grandes testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento retrata, escreve, descreve toda a história do povo de Deus, a ação dos profetas, a ação de Deus, o que Deus estava fazendo pelo povo. Mas o Antigo Testamento ficou como que uma página aberta e alguém precisava fechar esta página, ou este bloco de livros do Antigo Testamento. E quem fez essa tarefa, a quem foi dada essa tarefa, foi a João Batista. João Batista é quem fechou o Antigo Testamento. Por isso que o Evangelho lembra que quando Jesus soube que João estava preso, isto é, com certeza, Jesus tinha que ele iria morrer por causa da sua ação profética. Com João Batista, com a sua morte, o Antigo Testamento ficou completo. Nada mais faltava. E tinha que se abrir uma nova página, um novo livro. Por isso que o profeta Isaías, ele vai dizer que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Porém, esta luz ainda não havia nascido, ou melhor, não estava ainda acesa. A luz estava apagada, porque João Batista não era a luz. Era aquele que indicava a possibilidade de uma luz nova que estaria aparecendo. Aí aparece Jesus Cristo. E com a atitude, com a ação de Jesus, inicia-se ou abre-se o Novo Testamento. Que beleza descobrir isto. E descobrir este que abre as primeiras páginas do Novo Testamento, Jesus Cristo. E o mais belo ainda é quando a gente entende isto e coloca tudo isto como um fator importante para a nossa espiritualidade e vida cristã. Jesus vivera aí por volta de 30 anos escondido, nenhuma notícia, nada se sabe sobre ele. Viveu ali na sua pacata Galileia, cidade que pouca importância também teve. Mas um dia, tocado pelo Espírito, Jesus vai dar asas à sua imaginação profética. E o texto do Evangelho lembra que ele deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia. Jesus vai dar início à sua grande tarefa missionária. E daquele instante para frente, o Novo Testamento se abre. E com ele o profeta Jesus de Nazaré vai estabelecer-se numa região, numa província chamada Galileia, de maior destaque da Palestina. Às vezes a ideia que nós temos de Jesus Cristo é que ele é uma espécie de bobo alegre, que começou ali a sua tarefa apostólica, missionária, assim de qualquer jeito. Não! Jesus teve um planejamento. Na linguagem de hoje, o que se descobre, planejamento, estratégia, Jesus já fez isso há 2000 anos atrás. Jesus poderia ter ido morar numa cidadezinha aí, qualquer, Coronel Goulart,
Ribeirão dos Índios. E Jesus ia fazer o que nesses lugares? O quê? O que esses lugares, mesmo prudente, teria para oferecer? Teria nada. Jesus já teria feito um projeto que já nasceu morto. Não. Jesus inteligente, tinha estratégia. É isso que eu tenho que aprender, irmão. Aprender a ter estratégias de pastoral, estratégia de vida. E a igreja, infelizmente, falha porque não tem estratégia pastoral nenhuma. Nós fazemos as coisas assim de qualquer jeito. Nós fazemos as coisas motivados pelo momento. Jesus não. Ele deixa a sua cidade e vai morar em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, porque estava ali o centro das atenções. E a Galileia era a maior província de destaque da Palestina. Não era uma cidadezinha qualquer, não. A Galileia fazia limite geográfico com as cordilheiras do Monte Carmelo, onde todos conheceram a revelação de Deus ao profeta Elias. A Galileia era próxima à grande cidade chamada Citópolis. A leste da cidade era o Jordão, o Rio Jordão e o Lago de Nazaré, onde estariam os grandes milagres acontecendo. E na região norte existiam as grandes cidades de Tiro, cidade de destaque daquele tempo. E na região nordeste, o Hermon, a grande montanha da revelação de Moisés. Ali Jesus se estabelece. Ali naquela Galileia moravam homens valorosos, laboriosos, corajosos, impulsivos e irados. Eram homens determinados. E só naquela província existia esse tipo de gente. Somente. Em toda a Palestina, só ali haveria esse tipo de gente. Essa cidade, essa região, é onde habitavam os grandes pagãos, que vinham fazer comércio da Fenícia e da Síria, passavam todo por ali, porque ali era o lugar da economia próspera daquele tempo. É ali que Jesus vai se estabelecer. Mas vocês sabiam também que nesse lugar nunca surgiu um profeta? Nunca surgiu um profeta, mas apareceu o homem da luz. Porque o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Cafarnaum era o centro comercial daquele tempo. Era uma espécie assim de Avenida Paulista para nós brasileiros. Cafarnaum era a cidade da indústria pesqueira, onde se conservava as tulipas salgadas pelo sal do mar morto, e que era exportada para Roma, para manter todo o Império Romano. Era ali que Jesus estava para iniciar o seu trabalho missionário e apostólico, porque Jesus tinha estratégia de pastoral. A cidade era importante, e foi também nessas regiões ali que Jesus vai multiplicar os pães. Mas a multiplicação dos pães não foi uma ação comunitária de combate à fome, não, igual os nossos governos estão propondo e propõem. Foi um lanche eucarístico de comunhão, de partilha e de solidariedade. Por quê? Porque eles tinham, e só quem tem pode partilhar, e quem não tem não partilha, irmão. É isto que eu vou aprender do Evangelho. Mas tudo isto era importante, porque naquela região
circundava as grandes cidades, Cafarnaum, Betsaida, Magdala, Corazim, Naim, Safate, onde Jesus pregou o sermão da montanha, naquela região. Tudo ali, esse Jesus, ele tinha estratégia de pastor, ele sabia o que ele estava querendo, fazendo. Jesus saiu certamente pensando, e ele pensou primeiramente em quê? No reino de Deus. Convertei-vos e crede no reino de Deus. O reino de Deus é grande, expansivo, enorme, e Jesus precisava de quê? De gente, pessoas. E ele vai caminhando certamente próximo ao mar, pequeno, limitado, e Jesus começa a ver pescadores, porque aqueles pescadores não eram os pescadores de lambari, como a gente às vezes pensa, não. Eram homens inteligentes, porque um pescador daquele tempo era um mini industrial, nós chamamos isso de, como que chama? Que não é uma mini, não é indústria, como que fala aí? Não, tem um nome aí, não é empresa, microempresa. Ele é um microempresário, era um homem próspero, o pescador. Olha a inteligência de Jesus, porque às vezes quando ele fala de Pedro, de João, de André e tal, nós pensamos que eles eram uns boboca, um João ninguém, um Jerônimo ninguém, não. Eram pessoas inteligentes, sabidas. O pescador daquele tempo, ele sabia quando apareciam os cardumes de peixe. Só eles sabiam, eles entendiam a ciência da lua. Eles sabiam que hora e que dia eles poderiam pescar e a pesca era próspera. Só Jesus podia descobrir isto, irmão. E Jesus morava, nasceu e viveu numa região que não tinha pesca, mas Jesus tinha estratégia. Jesus não sabia pescar, mas sabia descobrir quem poderia colaborar com ele no reino de Deus. E aí João chega para Pedro e André e fala o que para eles? Venham atrás de mim, sigam-me. E eles, entusiasmados pelaquela primeira palavra, se coloca à disposição do Senhor. Por quê? Porque eles já eram homens disponíveis ao trabalho. O pescador daquele tempo era um homem limitado no seu serviço, mas disponível a acordar de madrugada, e à noite caindo, eles estavam a mar pescando. Eram homens que enfrentava os desafios da vida e não dava chance para a vagabundagem. Eram homens atirados na vida, irmãos. É por isso que Jesus escolhe esses homens. E Jesus anda mais um pouquinho e vê mais outros 2 irmãos e fala, sigam-me. E o Evangelho lembra que eles deixam as redes e começam a seguir Jesus e deixam até a família. A maioria de nós, irmão, somos tão limitados na nossa vidinha, que até a família é o nosso grande empecilho. Nós não fazemos nada por causa da nossa família. A família, que é o lugar da bênção, ela perde a sua origem para não servirmos o Senhor. Porque será que Pedro, João, André e Tiago largaram tudo para seguir o Mestre, deixar o Pai? Quais são as nossas limitações para seguirmos ao Senhor? O que é que nos impede ao seguimento de Jesus? Quantas são as vezes que nós ouvimos, o Senhor, venha me seguir. Eu estou precisando de você na comunidade. A comunidade carece de você, mas a comunidade também não tem um projeto pastoral. A comunidade não tem estratégia pastoral. A comunidade não tem pessoas ativas para fazer o trabalho acontecer. Aí nós pegamos as pessoas
piores da comunidade para trabalhar. Mas como um pior vai trabalhar? Se Jesus escolhe o melhor para servir o reino, e só o melhor pode servir o reino de Deus, irmão, só o melhor, somente o melhor. E esse melhor tem que estar disponível. Jesus poderia ter buscado os desempregados, os sem nada a fazer, mas os desempregados sem nada a fazer não tem nada para fazer mais. É por isso que muita gente se omite dos trabalhos da igreja, da comunidade, porque ele quer viver desempregado. E este Jesus não pode contar. Aliás, ninguém pode contar com eles, porque a tendência deles é viver acomodando-se cada vez mais. Jesus não, Jesus escolhe os homens ocupados. Aqueles que quanto mais coisas têm para fazer, mais tem tempo para Deus. Enfim, querido irmão, querida irmã, você que está aqui na comunidade, se o Senhor o escolhesse hoje, o que você diria? Sim ou não? Você teria coragem de deixar tudo? Esse tudo aqui é minha acomodação, meu comodismo, a minha vontade de ser eu mesmo, para ser aquilo que Deus quer que eu seja. Então fica aí para nós o grande desafio. O Senhor chama, mas o Senhor só pode contar com as pessoas bastante ocupadas. E quem for bastante ocupado estará apto para seguir o Senhor.